Olá, meu amado, minha amada, que a paz seja contigo, amém? Estamos iniciando aqui mais uma meditação do canal Marcos Arouca, O canal Marcos Arouca que sempre está trazendo uma meditação da santa e poderosa palavra de Deus. E hoje o título da nossa meditação de hoje é a liderança do povo escolhido. Está lá baseado em Números 27, do 15 ao 23. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre eles. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dê-lhe a parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou a Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, impôs-lhes as mãos e ele o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Amados, aqui esse trecho da palavra de Deus está designando, como o Senhor destacou Josué para ser o sucessor de Moisés. A gente vê na palavra de Deus que Deus não faz como os homens, Aqui, se nós fôssemos seguir a lógica humana, era bem capaz de Moisés destacar, escolher o seu filho Gerson para ser o seu sucessor, na liderança do povo de Israel. Como acontece, nos sistemas, de monarquia e por aí vai. Ele podia muito bem fazer isso, mas não, ele consultou ao Senhor. E a escolha do Senhor é diferença da nossa, porque Deus escolhe pelo coração e não pela aparência ou por decretos humanos. A gente vê aqui nesse texto que ele consultou a Deus para saber qual era a vontade de Deus no tocante à escolha do povo. E Deus escolheu a Josué, que era discípulo de Moisés, que era seguidor de Moisés, para ser o líder do povo. Josué, que tinha convivido com Moisés, que aprendeu aos pés de Moisés como administrar a nação de Israel, como liderar a nação de Israel. Ele foi escolhido por Deus, porque Deus sonda os corações dos seus filhos e Ele sabe quem pode melhor o servir naquilo que Ele o quer, da maneira que Ele quer. E é assim que o Senhor escolhe os seus servos. O projeto do onipotente e onipresente Deus que nós servimos, ele é o mesmo que aconteceu no passado da história bíblica até os dias atuais. Sempre foi o Senhor que escolheu, e Ele sempre escolhe indivíduos competentes para que pudessem colocar suas capacidades a serviço dele. Foi assim também com Davi. Quando Deus escolheu Davi, ele não estava de boa, ele não estava curtindo a vida, ele não estava assistindo séries do Netflix, não, mas ele estava trabalhando. Deus sempre escolhe pessoas que estão com a mão na massa, que estão trabalhando, que estão fazendo algo. Por isso, amados, se você quer servir a Deus, se você quer fazer algo na obra do Senhor, se esforce, estude, trabalhe na obra, siga o seu pastor. Veja o exemplo dele, de como ele conduz a igreja, as atitudes dele, os pensamentos dele.
Estude a palavra de Deus, ore ao Senhor, se consagre. Eu não falo somente da atividade pastoral, mas se você tiver o desejo de servir no louvor, no diaconato, na escola bíblica, nos diversos ministérios que tem na igreja, não somente esse, se esforce, trabalhe, sirva. Em primeiro lugar, antes de ser líder, assuma a posição de servo. Até porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou algo muito importante. Ele ensinou que aquele que quiser ser o maior na obra, que seja o menor. Aquele que quer ser servido, que sirva a todos. Ele deu o maior exemplo ao limpar os pés dos discípulos, ao lavar os pés dos discípulos na última ceia. Que nós possamos seguir o exemplo do nosso Senhor, do nosso Mestre maior. Foi por isso, esse tipo de liderança que a Bíblia nos descreveu, assim como o grande líder Moisés, quando ele já era muito idoso e ele sabia que ele já ia partir para a glória, ele obedeceu à escolha divina de Josué, o filho de Nun, e ele o designou e ungiu para ser líder do povo. Ele chamou toda a liderança ali, todos os anciãos, o sacerdote, para consagrar Josué a líder do povo, porque era uma ordenança divina, era o desejo de Deus, era uma escolha de Deus que Josué fosse líder. E se você, meu irmão, quer ser escolhido por Deus para liderar, para fazer a obra dele, coloque-se à disposição do Senhor. Faça como Isaías fez. Diz a palavra do Senhor que ele teve uma visão onde ele foi levado a um alto e sublime trono. E ali naquele alto e sublime trono havia um séquito de anjos adorando a Deus e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E diante daquela visão, o Senhor perguntou: quem há de ir por nós? E Isaías, ele se considerou um homem de lábios impuros no meio de homens de impuros lábios. E naquele momento um anjo veio como uma tenaz de fogo e tocou nos lábios dele e o consagrou profeta para as nações. E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor o enviou, e Isaías foi um dos maiores profetas messiânicos ao qual a Bíblia menciona. Deus quer te escolher, ponha-se à disposição dele, se consagre, faça como Isaías, reconheça seu pecado, peça perdão a Deus, e ele vai tocar na sua vida, e você será um santo homem ungido do Senhor para pregar o seu evangelho onde quer que você estiver. Deus está escolhendo pessoas, amado. Ele continua escolhendo pessoas, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz a sua palavra lá em Hebreus 13:8. Ele está escolhendo pessoas para quê, meu amado? Para quê? Para o estabelecimento do seu reino na terra. O evangelho ainda está pregado, está sendo pregado. Existe a necessidade de se pregar o evangelho para que o reino venha. E quando o Senhor convoca, tem um ditado que diz que quando o Senhor chama, ele paga a conta. Quando o Senhor comissiona, ele paga a conta. Quando o Senhor te chama, meu amado, minha amada, ele vai entrar com a provisão na sua vida. Mas, amados, de igual modo como o Senhor convocou a Isaías, o Senhor espera que nós nos coloquemos à sua disposição, que a nossa resposta seja igual ao do profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, como diz lá em Isaías 6:8. Mas eu quero lembrar também da seriedade do ministério do Senhor Jesus. Deus põe algumas qualificações para os seus líderes, como diz a palavra de Deus lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 16.
Aqui o apóstolo Paulo estava instruindo, né, o seu discípulo Timóteo, seu filho na fé, como agir, né, para designar líderes para a igreja. Timóteo, né, ele foi o supervisor, né, o superintendente, o bispo das igrejas, né, da região de Éfeso, né, e o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, ele descreve algumas características para o ministro de Deus e diz o seguinte: a palavra do Senhor: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, que é o ministério, né, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso nem avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Neófito é novo na fé. É necessário também que tenha o bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Viram, amados, a quantidade de qualificações para ser um servo do Senhor, para ser um líder da igreja? Amados, mas Deus, através do Espírito Santo, nos capacita. Porque se Ele nos chamou, Ele nos capacita. O Senhor, quando Ele escolhe, Ele sabe o que está fazendo, porque os planos dele são perfeitos. O Senhor não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Coloque-se à disposição do Senhor, amados, porque a igreja precisa de obreiros. A seara precisa de ceifeiros para trabalhar na seara. A seara é grande, mas são poucos os obreiros. Coloque-se à disposição do Senhor. Diga: eis-me aqui. Que você seja, um ramo frutífero, que você seja luz, que você seja sal. Consagra a tua vida, se esforça, estuda, busca a Deus, porque Ele vai te escolher. E coloque-se à disposição dEle, porque Ele te ama e Ele quer te usar. Mesmo que não seja como um pastor, como um diácono, como um professor de escola bíblica, como um líder de louvor, Deus pode te usar nas pequenas coisas, em todos os lugares. Deus pode te usar no teu trabalho, na tua família, na tua escola. Até na rua Deus pode te usar. Mas coloque-se à disposição.
e veja as maravilhas que Deus fará através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Guarda essa mensagem no seu coração. Deus faz dos pequenos grandes homens. Deus faz de pequenas histórias grandes histórias, e Ele quer te usar. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te dou graças por mais esta palavra, que essa palavra entre no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Levanta, meu Deus, grandes líderes, grandes homens e mulheres de Deus, porque o mundo está precisando de tais pessoas que levem o teu evangelho, que tragam o teu reino à terra, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, capacita com o teu poder, com a tua glória, com a tua unção, em nome do Senhor Jesus. Pai, cria nestes homens e nestas mulheres o desejo de estudar a tua palavra, o desejo de buscar conhecimento do Senhor, porque o Senhor só pode ser feito conhecido por pessoas que te conhecem, não apenas na letra, meu Pai, mas em viver contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, derrama da tua unção, do teu conhecimento, do teu poder, da tua graça, do teu fogo, do teu espírito, em nome do Senhor Jesus. Renova, restaura, purifica, santifica homens e mulheres desta geração para pregar a tua palavra, o teu evangelho, meu Deus. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada lar, a cada família, a cada pessoa que está assistindo este vídeo comigo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Amém, meu amado. Amém, minha amada. Este foi mais um vídeo do canal Marcos Arouca. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Curta esse vídeo. Se você sentir no coração, compartilhe esta mensagem. Em nome de Jesus, fica aí o meu abraço. Deus te abençoe.